Tome o seu assento, não vá para outro lugar, senão para o seu assento, e tenha toda a atenção à palavra de Deus, ou mais uma porção. Depois que nós já ouvimos aqui, eu marquei aqui uma frase que o nosso irmão Bruno trouxe para nós aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e espero que tenha mexido com você. A seara não tem carências de igrejas evangélicas. A seara não tem carência de cultos religiosos. A seara tem carência de pastores, de trabalhadores. E esse pastor não sou eu. Como título não sou eu. Mas como pessoa que apacenta somos todos nós. A seara não tem carência de igrejas evangélicas, de religião, tem carência de pastores. Amém? Quem não se incomoda em fazer alguma coisa, geralmente se incomoda com quem faz. Isso tocou muito na minha vida. Estejamos atentos, irmãos, e acordemos, porque Jesus não tem nada a ver com esse monte de religião que tem aí. É muito triste, realmente, e eu compactuo com ele da tristeza dele. Amém? Abra sua Bíblia em Daniel, nosso livro de estudo para hoje. Daniel, vamos caminhar um pouquinho mais nesse livro. Amém? Livro de Daniel, livro anotado mais ou menos no ano 500 e pouco antes de Cristo. No ano 608, Nabucodonosor cercou Jerusalém uma primeira vez e levou alguns cativos. Nesse meio foi Daniel. No ano 597 ele voltou e cercou de novo Jerusalém. Durou 18 meses esse cerco, e no ano 586 ele destruiu Jerusalém. Ele destruiu totalmente Jerusalém. E nós aprendemos no primeiro capítulo que foi Deus que o enviou. Quem quer seguir Deus com a mente vai cair do cavalo. Foi Deus quem levantou Nabucodonosor contra o seu próprio povo, para ensinar esse povo que estava confiando mais no templo de Deus do que no Deus que tinha feito o templo. Um povo que acreditava mais nos objetos sagrados do templo do que no Deus que mandou fazer os objetos sagrados. E Deus mandou vários profetas falar com esse povo. Deus enviou profetas, e esse povo não se consertou. Deus então levantou o Nabucodonosor, a Babilônia, para destruir cabalmente Jerusalém. E ela foi destruída mesmo. Aí no capítulo 1, só para a gente ter um pouco de começo, no capítulo 1, no versículo 2, vai dizer assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Deus entregou. Deus entregou. Falei para vocês também no nosso último encontro que o tema central do livro de Daniel é a soberania de Deus. O tema central desse livro, na verdade, os temas, ou o tema dos livros apocalípticos, geralmente é a soberania de Deus. Falei para vocês que há uma grande diferença entre onipotência de Deus, onipresença de Deus, onisciência de Deus e soberania. Soberania é uma palavra muito superior, porque alguém pode ser onipotente sem ser onisciente. Alguém pode ser onisciente sem ser onipotente. Alguém pode assim, teoricamente, né? Teoricamente, que não pode não, né? É só para definição de palavras, né? Mas a soberania de Deus está muito, ela aborda e engloba tudo. Então o tema central é a soberania de Deus. Deus está no controle de tudo, o tempo todo, em todo o tempo, em qualquer momento, Ele está no controle de tudo. E aí vem aquela pergunta capciosa que sempre alguns meio assim esquisitos fazem: então por que Deus permite que isso aconteça, meu irmão? Deus permite que aconteça porque você é duro, porque o ser humano é duro, porque o ser humano, ele é rebelde.
Não é que Deus permite, Deus apenas faz o que você quer fazer. Faça o que você quer fazer. Geralmente Deus, irmãos, quando você teima com Ele, cuidado com teimar com Deus. Por isso que eu sou meio arredio com essa coisa da determinação. Determina a sua bênção. Eu sou meio arredio com essa teologia. Deus queria dar um rei para Judá? Deus queria dar um rei para Israel? Queria dar um rei para eles? Um rei humano? Queria? Não queria. Lembra quando Samuel foi ungir Saul? O povo falou, me dá um rei, me dá um rei, me dá um rei. Deus não queria que dá um rei para eles, mas eles insistiram tanto que Deus deu. Para o mal deles. Para o mal deles. Então cuidado com a teimosia. Teimosia sem sabedoria é idiotice, meu irmão. Para não falar outra palavra que eu não gosto de falar. Amém até aqui? Então é a soberania de Deus. Disse para vocês que o tema textual do capítulo 2, que é onde nós estamos, o tema que eu escolhi para abordar com vocês, é como perceber a soberania de Deus no capítulo 2. Nós estávamos nisso aí. Como é que a gente percebe a soberania de Deus nesse capítulo 2 que nós já lemos? Vamos ler de novo agora. Então, a soberania é o tema central do livro. De tempo em tempo eu vou bater nessa tecla. É o tema central. No capítulo 2, é gritante a soberania de Deus. É perceptível a soberania de Deus. Então o meu tema foi percebendo a soberania de Deus. E como é que nós percebemos, né? Aí eu falei para vocês, nós percebemos através do sonho, um sonho que tirou o sono daquele que se achava grande. Eu percebo a soberania de Deus. O segundo ponto que eu abordei com vocês foi a impotência. Eu percebo a soberania de Deus através da impotência dos habilitados, que eram os magos, os feiticeiros, os caldeus, os sábios. Eu percebo a soberania de Deus quando esses competentes não têm competência para decifrar. Amém? E nós vamos ver o terceiro ponto hoje. Mas antes vamos ler o texto. Vamos ler o texto até você decorar. Capítulo 2, versículo 1 a seguir. Capítulo 2, versículo 1 a seguir do Daniel. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Expliquei o que é isso aí. Os magos eram os possuidores de conhecimentos e mistérios sagrados. Os encantadores eram os astrólogos, aqueles que estudavam os astros, né, a luz, o sol e as estrelas. Os feiticeiros eram aqueles que invocavam os espíritos malignos. E os caldeus eram uma casta sacerdotal de sábios. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios, grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu.
A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Também já abordamos isso. Isaías fala que mora assim. É lógico que ele mora num monte altíssimo e inatingível, mas ele mora perto daquele do coração contrito. Já falamos sobre isso também. Então os magos aqui estão com a teologia equivocada. A teologia dele é equivocada. Amém? Versículo número 12. Então o rei muito se irou, e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu, designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros. Veja, olha para mim um minutinho, que sempre que vai citar o nome deles, nunca cita aqueles nomes. Sempre que o Daniel vai mencionar de si mesmo, é Daniel que escreve, o nome deles, ele nunca usa os nomes babilônicos, porque os nomes babilônicos são nomes de divindades. Então, se ele escrevesse aqui, e o Daniel foi falar com o Mesaque, estava exaltando uma divindade. Então eles não falam. Quando é uma lei dos caldeus, ele menciona o nome. Quando não, ele fala os nomes hebreus. Onde que eu estou? Versículo o quê? 18. Para que lhe pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto do sábio da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque ele é a sabedoria e o poder, porque dele é. É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Veja, ele não mora na luz, a luz mora com ele. Amém, irmão? Deus não mora na luz, a luz mora com ele. Estou citando agora porque não faz parte das minhas lições aqui. Verso 23. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria, poder, agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e lhe disse: achei um entre os filhos dos cativos de Judá, qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revelastes os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de saber nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estava no teu leito são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiam de teus pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Verso 30. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizeste saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Outra coisa aqui, nós não sabemos se o rei sabia ou não sabia o que ele sonhou. A gente não sabe. Não dá para você apostar que o rei sabia, deu uma que esqueceu, ou não sabia mesmo. Não dá para você cravar. Mas uma coisa aqui no versículo 30 é importante, que eu não vou mencionar depois, também é bom falar agora.
a mim me foi revelado esse mistério, verso 30, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. É bem possível que o rei realmente não soubesse nada, não lembrasse nada, porque se o rei soubesse e falasse, interpretação, irmão, é uma baba. Você pode ouvir um sonho e ter 10 interpretações, mas o caso era urgente, era coisa que dizia respeito ao futuro. Então Deus colocou esse mal-estar no rei, para que a interpretação viesse de um só. Então é bem provável que o rei realmente não soubesse, mas não dá para cravar. Mas uma coisa a gente sabe, se isso é assim mesmo, é para que uma interpretação fosse uma mesmo. Porque, irmão, qualquer rei gosta de mimos, qualquer rei gosta de ser bajulado. Um sonho como esse dá margem para qualquer coisa. E o rei, qual rei que não gostaria de ser bajulado? Tá bom? Bom, eu paro por aqui, o sonho fica para a semana que vem. Vamos trabalhar até aqui agora. Tá bom? Terceiro ponto, como é que eu percebo a soberania de Deus aqui nesse capítulo? Primeiro, é através desse sonho estranho, um sonho que tirou o sono. Depois, perceba a soberania de Deus, quando eu vejo a incompetência dos habilitados para fazê-lo. Terceiro, na prepotência dos poderosos, e no caso aqui do rei. Na prepotência, na arrogância. Um pouco antes disso daqui, houve um outro rei, um rei assírio, que invadiu Jerusalém. Mas nessa época tinha um servo de Deus lá, tinha um profeta de Deus e tinha um rei de Deus. O nome desse rei era Senaqueribe. E esse rei fez ameaças, zombou de Deus, zombou de tudo. O rei começou a orar, o profeta começou a orar, e Deus mandou o profeta falar para o rei Ezequias. Falou, do mesmo jeito que ele veio aqui, eu vou meter um anzol no nariz desse Senaqueribe, e ele vai voltar para casa, e quando chegar em casa, os 2 filhos dele vai matá-lo. Dito e feito. Dito e feito. Esses arrogantes, esses tiranos que sempre houve na terra, sempre houve tirania na terra. Na arrogância deles é que a gente percebe também a soberania de Deus. Por exemplo, né, eu paguei, eu sou o melhor rei do mundo, eu paguei, eu posso fazer o que eu quiser. Então ele está exigindo. Quando você exige de alguém o que alguém não pode dar, isso é arrogância. Isso revela arrogância. Quando um ser humano exige de um outro ser humano alguma coisa que esse ser humano não pode fazer, isso revela arrogância. Então, na arrogância desse rei, a gente percebe a soberania de Deus. O que ele está fazendo aqui? Lá no versículo 37 vai dizer que o Nabucodonosor era rei de reis. Ele se sentiu cara mesmo. Então ele queria dizer o seguinte, eu paguei, vocês ficaram 3 anos na minha faculdade, vocês comeram do melhor, vocês beberam do melhor, vocês estudaram, agora vocês têm que me dizer. Mas é coisa que o ser humano não sabe. Não sabe. Então, na hora que ele exige uma coisa de alguém que não sabe fazer, eu percebo a soberania do nosso Deus. Segundo, no que mais eu vejo a prepotência? No poder bélico, financeiro e capitalista que ele tinha. Ele tinha todo o poder, ele tinha dinheiro, ele podia fazer e desfazer. Quando ele fala assim, ó, eu vou premiar, porque ele fala, vou matar, se vocês não me revelarem o sonho, eu mato vocês. Mas se vocês me revelar o sonho, né, aí no versículo de número 6, veja comigo o versículo 6. Versículo 5, respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçado. Exigir aquilo que alguém não pode dar. Isso é arrogância, prepotência.
6. Mas se declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmio, ou seja, eu pago. Aqui também nós vemos a prepotência do rei, eu pago. O que for necessário, eu pago para vocês. Isso também é prepotência, oferecer prêmio para algo que não pode ser alcançado, isso é prepotência. Você oferecer prêmio, tesouros, presentes, para alguém resolver um problema que não dá para resolver. É impossível resolver. Eu paguei para vocês, agora vocês têm que me dar. E se fizer, eu premio vocês. Vocês terão vantagens, vocês terão honras, vocês serão reconhecidos. Como ele fez no fim desse capítulo. Como ele vai fazer no fim desse capítulo. Ele é cheio de si. Outra coisa que a gente vê: eu mato. Se vocês não me fizerem saber, eu mato vocês. Prepotência. Ele não é o que dá a vida e tira a vida. Ele não é o doador da vida. Eu mato. Se vocês não me fizerem saber, eu mato vocês. Ou seja, resolver as coisas com ameaça, resolver as coisas com assassinato, é prepotência. Nessa prepotência desse rei humano, a gente percebe a soberania de Deus. Quarto ponto: no complexo do rei. Complexo? Complexo. O rei está com medo. Aí no versículo de número no versículo 6 que nós lemos aqui mesmo, né? No versículo 6 mesmo: se não me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas. Ele está inseguro. Ele quer resolver o seu problema. Ele tem complexo. Você sabia que todo tirano tem medo de perder o trono? Todo ser potente, naquele filme que eu sempre cito, né, quando falo de Daniel, naquele filme de 300, ou então a Ascensão dos 300, tem 2 filmes já, né? Você sabe que o Xerxes, ele não quer perder o lugar dele. Há uma insegurança, há um complexo de insegurança. Todo tirano é assim. Por que o Hitler fez o que fez? Por que Mussolini fez o que fez? Eu acabei de assistir agora uma série dos Vikings, e é mesmo espírito. Os tiranos é sempre assim, não quer perder. Eles não querem perder, então o tirano é inseguro. Então ele se enche de proteção humana que ele mesmo inventa, porque ele é inseguro. Ele não sabe liderar, governar a partir da reta justiça. Ele não sabe. Então, através disso, desse complexo de insegurança, dele viver ameaçando, ele tem medo de perder o poder, ele é um déspota. Houve vários déspotas no nosso mundo, vários déspotas em todos os tempos. O primeiro que apareceu foi um cara chamado Nimrod, lá no capítulo 10 de Gênesis, que é chamado um poderoso caçador. Lá no capítulo 10 e 11, o cara que vai fazer a Torre de Babel. Ele quer centralizar tudo, ele é um déspota, ele é um tirano. Todos os tiranos são doentes. Todos os tiranos são doentes. E aí faz você olhar para Jesus. Quando você vê Jesus indo para a cruz, meu irmão, é para você realmente perder o sono. É para você falar: meu Deus, que rei é esse? Que governo é esse do nosso Jesus? Que diferença de coração e de atitude. Então você percebe a soberania de Deus através da insegurança do rei. Ele é inseguro. Ele é inseguro. Então ele cria tudo que é situação, tudo que é estratégia para se manter no poder. Mas aí, o outro ponto: na intervenção de Daniel. Na intervenção. Não nas palavras de intervenção, mas enquanto ele faz a intervenção. Vamos ler aqui, vamos ler o versículo 16 a seguir. 3 ações eu percebo aqui. No versículo 16, leia comigo 16. Na intervenção de Daniel, a gente vê a soberania de Deus. Foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu: designasse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. 3 ações aqui do Daniel: iniciativa,
Irmão, nessa altura do campeonato, que ele já determinou a morte de todo mundo, que ninguém sabe, o melhor que você faz é pegar um cavalo, irmãos, e sair fora. Qualquer pessoa movida pela sua carnalidade, pela sua mentalidade, irmão, pega um cavalo e vaza. O cara vai matar, some dali, faz um buraco na terra e se enterra. Mas eu percebo através da ousadia de Daniel, a iniciativa e a confiança de Daniel. Amém? Ele vai ter com o rei. Verso 16: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Iniciativa, ousadia e confiança. Ele não tem a interpretação, gente. Ele não tem nem o sonho. Ele não sabe nada. Ele está assim abismado, porque a ordem do rei é urgente. Mata. Acaba com esses caras querem ganhar tempo, acaba com eles. O Daniel tem iniciativa, é uma coisa que falta, gente. Principalmente nos jovens de hoje. E quando eu falo jovem hoje em dia, é assim, abaixo de 30 anos. Porque é considerado aí jovem. Não tem iniciativa, deixa outro, quem fizer na frente é melhor para mim. Não tem iniciativa. E aqui não é questão de ganhar dinheiro, meu irmão. Aqui é questão de perder o pescoço, perder a cabeça. Iniciativa, ousadia e confiança, porque ele não tem a revelação ainda. Ele fala: rei, me dá um tempo, dá um tempo para nós, eu vou lá. Então ele vai ao rei, diga, ele vai ao rei. Segundo, ele vai em outro lugar. Verso 17: Daniel então foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Olha que lição, olha bem, ele vai ao rei, o alvo, ele vai ao rei e pede um tempo, 3 ações. Agora ele vai aos amigos. O menino aqui, gente, tem menos de 20 anos, é novíssimo, a cara é lisa, não tem barba. Ele vai ao rei, depois ele vai aos amigos, fazer o quê? Orar. Olha, orar. Não é adorar. Adorar é muito bom, mas adorar é só você e Deus. Ele vai orar. Hoje, tem muitas pessoas que gostam de adorar, e quando fala adorar, fica cantando, né? Tem gente que fala assim: ó, eu orei 1 hora hoje. Orou? Orei 1 hora. É 1 hora mesmo que você fez. Ah, eu coloquei lá um CD e fiquei lá: oh glória, tua glória, tua glória, tua glória. Isso não é oração. Isso não é oração. Isso é adoração. Não é oração. Orar é dirigir a Deus palavras, é pedir para Deus orientação, é expor a Deus o seu caso, é falar: Deus, estamos aqui num grande problema. E olha que a adoração é a coisa mais séria, mas o povo pensa que cantar é adorar. Pensa que cantar é adorar, e cantar não é adorar. Então ele vai ao rei, e ele vai aos amigos, para orar. No capítulo 6, desse mesmo livro, Daniel vai orar sozinho. Que é muito importante termos uma oração devocional. É importante que você tenha a sua vida de oração devocional, não com a sua esposa, não com o seu melhor amigo, você sozinho, ter uma vida de oração. Inclusive, enquanto o nosso irmão Bruno pregava aqui, eu falei para meu filho assim, falei: eu preciso orar mais. Uma coisa que Deus me incomodou enquanto ele pregava: eu preciso orar mais. Ele, no capítulo 6, ele ora sozinho, mas aqui, a importância de orar em grupos, que hoje se perdeu. A importância de orar entre amigos e amigas, orar juntos. Esse mundo está corrompido, você sabe que o mundo está corrompido, mas você tem orado por isso. Eu estou incomodado com a corrupção no nosso mundo, pastor, as drogas, o assassinato, as delinquências, eu estou incomodado, mas tem orado. Tá bom que você não pode fazer muita coisa com relação às leis, mas você pode orar. Ele vai aos amigos para orar.
no versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seu companheiro, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu. Terceiro ponto, ele vai a Deus. Ele vai ao rei, ele vai aos amigos, é bom ter amigos nessa hora, e ele vai a Deus. Então nessa intervenção de Daniel, o que eu percebo? A soberania de Deus. Lá no versículo 3 nós lemos que Deus vai dar o sonho para Daniel, para que Daniel dê o sonho para o rei. Alguém poderia falar assim: ah, então pastor, ele receberia a interpretação mesmo sem oração. Está vendo como você é carnal? Ah, já estava marcado, né, pastor? Estava decidido já, né, que o Daniel iria receber o sonho. Podia ser que uma mula recebesse o sonho. Quando você se coloca na brecha, Deus te usa, irmão. Vou repetir o que eu falei aqui. Quando você se coloca na brecha, Deus te usa. Às vezes você fica reclamando do seu irmão, da sua irmã, porque é mais usado do que você, é mais usada do que você, mas às vezes ele se coloca mais na brecha do que você. Você foge da raia, você desaparece, você não se apresenta. E isso para tudo, meu irmão. Esses dias, teve um irmão na igreja aqui, que foi tocado espiritualmente com uma ação de um irmão aqui na igreja, lá na chácara. Eu não vou falar o nome para não exaltar um e o outro aqui não, tá bom assim? Mas o irmão chegou para o pastor, fulano de tal foi trabalhar na chácara ontem. Pastor, que homem de Deus. Olha Edson, o irmão pintando lá a chácara, e o outro olhando e sendo tocado. Está entendendo, irmão? O irmão chegou em mim e falou: pastor, o irmão fulano de tal, pastor, homem de Deus. Pastor, que coisa, pastor, que coisa. Irmão, se coloca na brecha, se expõe, diga: eis-me aqui, Senhor. Começa a orar também. Está insatisfeito com a situação do país? Ore. Arruma um grupo de amigos e ore. Às vezes, antigamente, quando vocês falam que nós tínhamos muitas das células começavam com oração. Às vezes os meninos que naquela época eram muito novos, eles começavam a oração na esquina, e a partir da oração, aquilo virava uma célula. E pessoas eram libertas. Sabe o que falta hoje em nós? Paixão pelas almas. Se colocar na brecha, ficamos no passado. Ah, mas aquele tempo, que aquele tempo, rapaz? O que está por vir é sempre melhor. É sempre melhor se você se colocar na brecha. Ele foi ao rei, ousadia, confiança, iniciativa. Ele foi aos amigos, intimidade, pluralidade, pedir ajuda, orar junto, amizade. Ele vai a Deus. Ele foi a Deus. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso. 18. Para que pedisse misericórdia, foi pedir misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem. Primeiro objetivo: a gente não quer morrer. Se eu tenho misericórdia, a gente não quer morrer. Pedir misericórdia, a fim de que não perecessem com o resto dos sábios. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Agora aqui, Daniel bendisse o Deus do céu. Então ele foi a Deus. É aqui que está o ponto. Ele foi ao rei, ele foi aos amigos e ele foi a Deus. Então Daniel bendisse o Deus do céu. 20, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Daniel sabe quem manda, meu irmão. Daniel sabe quem governa. O rei tem a espada, mas a vida dele está nas mãos de Deus. O rei tem a espada nas mãos, mas quem governa é Deus. É Deus que governa tudo isso, meu amado. Vá ao problema, vá ao rei, vá ao problema, vá aos amigos, e vá a Deus.
e reconheça que só Ele tem todo o poder. Só Ele é soberano, e não há ninguém como o nosso Deus. Não há ninguém, entra homem, sai homem, vem tempo, vai tempo. Não há ninguém como o nosso Deus. Deus é soberano, está sobre tudo e sobre todos. Está sobre tudo e sobre todos. Na gratidão do Daniel, a gente percebe Deus. Nessa gratidão, quando ele fala aqui no versículo 21, é o quinto ponto. Na gratidão do Daniel, eu vejo a soberania de Deus. É Ele quem muda o tempo e as estações. O tempo, inverno, o verão, o outono, primavera, o sol, a chuva, o frio, está tudo nas mãos dele. 21, é Ele quem muda o tempo e estações, remove reis, estabelece reis. É Ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Ele que revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, eu Te rendo graças, eu Te louvo, porque me deste sabedoria e poder, me fizeste saber o que Te pedimos, porque nos fizeste saber este caso ao Rei. A soberania de Deus, eu percebo na gratidão de Daniel. Ele não tem dúvida. Pode acontecer o que acontecer, pode levantar o poderoso que levantar, pode aparecer o arrogante, o prepotente, pode vir o guerreiro que vier, pode aparecer o mais inteligente. Deus está sobre tudo e sobre todos. Na gratidão dele, eu percebo a soberania de Deus, a magnificência de Deus. Deus está no controle da sua vida. Você está lá administrando a sua família? Tá, né? Mas é Deus que manda lá. Você está lá administrando a sua empresa? Mas é Deus que manda na sua empresa. Você está administrando a sua vidinha? Mas é Deus que manda nela. Ele está no controle. Ele é soberano. Por isso ele revela o que ele quer revelar para quem ele quiser revelar. Mas faça o seguinte: vá ao problema, tenha iniciativa, não fuja dele. Vá aos amigos, vá aos irmãos em Cristo e vá a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça.